Você sabe a respeito do segredo das vestes de Jesus? Não? Então, isso é que nós vamos estudar hoje. Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz e esse é o Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. E hoje nós estaremos iniciando uma série a respeito das 4 vestes de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre a primeira veste. Pois bem, as vestes, elas são identidades. Através das vestes, nós conseguimos reconhecer qual é a profissão de uma pessoa. Por exemplo, nós conhecemos médicos, policiais, advogados, juízes. Todas essas pessoas nós reconhecemos através das vestes que eles estão usando no momento ali que eles estão exercendo a sua função, a sua profissão. Isaías capítulo 53, versículo 44, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Então veja, muitas pessoas entendem errado esse ele tomou sobre si nossas enfermidades. Porque se entendermos desse jeito que ele levou sobre si as nossas enfermidades, significa que o crente não pode mais ficar doente, não é verdade? Porque, afinal de contas, Cristo tomou as nossas enfermidades sobre ele. Então, se ele levou as nossas enfermidades embora com ele, então o crente ele não pode mais ficar doente, se nós entendermos esse texto de Isaías dessa maneira. Mas não é bem assim que está no original. No original, no hebraico, quer dizer que Cristo vestiu o pecado de todos nós sobre ele. É esse o sentido de tomar sobre si as nossas enfermidades. Porque Cristo ali na cruz do Calvário, ele tomou os pecados de todos, desde Adão até a última pessoa a nascer, até antes dele voltar para buscar a sua igreja. Então, mas por que Cristo teve que vestir o pecado de todos nós sobre o seu corpo? Porque Adão, quando pecou, ele teve que colocar sobre si uma veste. E lá no início, quando a serpente induz Eva, e eles conhecem a aflição, eles conhecem a dor e o pecado, Deus teve que sacrificar o primeiro animal, um cabrito, para vestir Adão. Ou seja, Adão se vestiu por causa do seu próprio pecado. Ou seja, melhor dizendo, Deus vestiu Adão por causa do próprio pecado de Adão. E aqui Jesus, ele veste Adão do seu próprio pecado. Ou seja, nós podemos ficar livre não só das vestes que cobrem os nossos pecados, mas, sobretudo, do próprio pecado. Jesus verdadeiramente tomou sobre si e foi capaz de carregar todo o pecado do mundo. Jesus, ao ser traído por Judas, ele foi preso ali no Getsêmani, ele foi surrado durante várias horas, ele sofreu na mão daquele povo ali que foi prendê-lo, e, portanto, neste momento, Jesus estava sangrando, porque ele foi surrado durante muitas horas. E agora o seu corpo estava sangrando e estava em grande dor. E durante o percurso do Getsêmani até o Gólgota, Jesus é apresentado a inúmeros personagens. E o personagem número 1 que nós vamos estudar hoje é Herodes. Então veja, a palavra do Senhor nos diz assim: e sabendo que era
da jurisdição de Herodes remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Esse texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 7 ao versículo de número 11. A tradição durante o julgamento dos judeus, naquela época, era retirar as vestes de cima e deixando apenas com as roupas de baixo, com as roupas íntimas, expondo assim a sua vergonha. E desse modo, como o versículo nos diz, Herodes zomba de Jesus e lança o seu manto real sobre ele, ou seja, com uma forma de escarnecer de Cristo, porque as pessoas ali estavam acusando Jesus, dizendo que Jesus se dizia ser o rei dos judeus. Então Herodes, numa forma de escarnecer de Cristo, ele tira o seu próprio manto real e coloca sobre o nosso Jesus, o manto resplandecente. Herodes, ele era considerado de forma ilegítima o rei de Israel. Quando Jesus veste a capa de Herodes, essa veste simboliza o reinado pagão, o pecado e a luxúria dos nobres sobre si. A corrupção, o sangue de Jesus, toca o manto real. Então, o sangue de Jesus, ao tocar o manto real, ele estava tocando ali verdadeiramente nos governantes desse mundo. O símbolo de poder, o governo, a política. Jesus, quando o seu sangue toca naquele manto, ele toca nisso tudo. Jesus estava dizendo: não deixe que o inimigo governe o seu país. Ele disse: o meu sangue tem poder sobre os tronos e os poderosos. Essa é a nossa primeira aula sobre a primeira veste das 4 vestes que Jesus vai carregar ainda, que Jesus vai usar. Então, eu espero você na próxima aula para nós estarmos agora entendendo sobre a segunda veste de Jesus. Essa primeira foi o manto resplandecente de Herodes. E nós vamos estudar ainda sobre mais 3 vestes de Jesus e os seus segredos. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e te espero na próxima. Isso é, se a trombeta não soar até lá.